Nós vamos meditar hoje no Salmo de número 39. Amém? Diz assim a palavra de Deus: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porei mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, enquanto eu meditava. O fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Desde os meus dias, o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. E você diz amém. Por que nós devemos estudar os Salmos? Quando você lê o Salmo 39, você vai aprender algumas verdades que estão nas linhas desse salmo. A primeira é o silêncio do crente. A segunda é a fragilidade da vida. A terceira é a convicção de fé, que está no verso 7. A terceira é a oração penitente, depois a disciplina do transgressor e a súplica humilde. Mas o que mais interessa nesse salmo, para nós hoje aqui, é saber que todas as vezes que você lê os salmos é uma fonte de conhecimento e sabedoria. Fala para quem está ao teu lado: o salmo é uma fonte de conhecimento e sabedoria. E todas as vezes que nós acessamos algum tipo de conhecimento, todas as vezes que nós acessamos algum tipo de sabedoria, isso vai produzir em você duas coisas. Quantas coisas? Duas: loucura ou absurdo. Todas as vezes que você aprender alguma coisa nas escrituras, na vida, seja em qualquer ciência, qualquer conhecimento, qualquer sabedoria, vai produzir ou loucura ou absurdo. Por que loucura? Porque absurdo. O absurdo porque quando você pensar em saber alguma coisa, diz Paulo, ainda você não sabe como convém saber. Porque o conhecimento bíblico é um conhecimento que não tem fim. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos, quando está diante do saber, do conhecimento de Deus, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, quem pode conhecer a mente do Senhor? Então, quando nós conhecemos, quando você aprende alguma verdade, isso deveria produzir em você humildade, não soberba. Então, tudo que você aprender, no que diz respeito à vida, no que diz respeito às escrituras, deve produzir em você humildade. Porque ninguém sabe tudo. Nós somos o que? Eternos aprendizes. Somos eternos alunos. Eu lembro quando eu comecei a fazer o seminário, no ano de... até esqueci o ano já. Há 27 anos atrás. Eu falei, na hora que eu aprender essas 10 coisas aqui, eu sei tudo. Aí daqui a pouco 10 chamava mais 10, mais 10, mais 10. E daqui a pouco eu descobri que nós estávamos estudando apenas uma escola dentre as 23 escolas de interpretação que existiam. E aí eu caí diante do absurdo. Ou seja, sei que nada sei.
Então, quando nós estudamos os Salmos, a grande lição de sabedoria que nós temos que aprender é o caminho da humildade. Tudo que nós sabemos de Deus, sabemos a respeito da nossa redenção. Tudo que eu sei e você sabe a respeito de Deus, a gente vê pelo buraco da fechadura. Deus apenas revelou para nós o caminho redentivo da nossa alma e do nosso espírito. E nós estamos aqui essa noite porque o sangue do Cordeiro nos alcançou. Aleluia. Eu posso ter todo o conhecimento, saber todas as técnicas científicas para você estabelecer uma verdade, mas se eu não tiver revelação a respeito da minha salvação, o meu saber não serve para nada. Não vai trazer, não vai revelar o propósito de Deus, mas que através do estudo dos Salmos, eu e você, possamos conhecer mais a Deus e a sua vontade. Que essa seja a minha e que essa seja o seu maior anseio, seja o seu maior anseio, conhecer a vontade de Deus. Esse é o nosso maior conhecimento. Eu quero compartilhar com vocês, baseado no Salmo 39, 3 verdades nesse salmo, e eu vou ficar apenas no versículo 1, 2 e 3. Quais serão as verdades que nós estaremos estudando hoje? Por que sofremos? Vamos ver isso? 1, 2, 3. Só o Alfredo falou. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Fala para o irmão que está ao lado, por que sofremos? Segunda verdade que nós estaremos estudando: o silêncio do crente, uma conversa com o espelho. Quando você lê esses versos, você vai aprender isso aqui: o silêncio do crente, uma conversa com o espelho. Terceira verdade que nós estaremos estudando: o silêncio do crente, um silêncio autoimposto. Então são essas 3 verdades que nós estaremos compartilhando. Primeiro, porque sofremos. Segundo, uma conversa com o espelho. Terceiro, um silêncio autoimposto. A primeira verdade: quando você lê o Salmo 39, o pano de fundo é a vida de Davi, que está debaixo da disciplina de Deus. Você vê isso no verso 10 e verso 11. E ele vai dizer que o açoite, o flagelo de Deus está sobre a vida dele. Há uma angústia no profunda dentro do coração de Davi. E aí ele escreve o Salmo 39. E ele começa, coloca na tela para mim, por favor, Marcelo. E ele começa o verso 1, falando dessa angústia, falando desse sofrimento. E ele diz assim, ó: vigiarei a minha conduta, e não pecarei em palavras, porém mordaça na minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Ele está falando do sofrimento dele. E por que nós sofremos, irmãos? Porque o sofrimento é uma realidade que foi imposta sobre nós por causa do pecado de Adão e Eva. O sofrimento é um problema nosso, que foi imposto sobre nós, e sobre o universo, e sobre toda a criação, por causa do pecado do homem. Por causa do pecado de Adão, eu e você entramos no ambiente do sofrimento. E ninguém está livre do sofrimento. Na nossa vida teremos que lidar o tempo todo com o sofrimento. As relações são conflituosas. O homem que foi feito para viver em harmonia com a mulher, agora tem na mulher a sua inimiga. O homem tem na mulher e a mulher tem no homem os seus adversários. Há um conflito, é uma guerra perene, em consequência da queda. Nós perdemos a harmonia, perdemos o ambiente, e agora vivemos em crise um com os outros o tempo todo, e sofremos. Então a primeira realidade causal
do sofrimento é o meu e o seu pecado no nosso cabeça chamado Adão. E nós também pecamos. Nós também podemos produzir sofrimento na vida do outro. Como também podemos diminuir o sofrimento do outro. Nós vivemos em um mundo e uma sociedade do sofrimento. Talvez na sua casa não há a mesma medida de sofrimento como há na casa de alguns irmãos. Neste momento tem pessoas que não têm o que comer, irmãos. E uma grande quantidade de pessoas no Brasil não tem o direito de ter pelo menos 2 refeições por dia, como você tem. Existem pessoas nesse país que moram em um cômodo com 10 pessoas dentro do mesmo lugar. Quando elas saem para fora da sua casa, pessoas armadas vendendo droga, e elas crescem nesse ambiente. Isso vai trazer sofrimento, angústia. Tudo consequência do pecado. Mas nós podemos diminuir essas realidades. Quando? Quando somos solidários. Eu posso diminuir o sofrimento do meu irmão quando eu sou solidário. Quando eu olho para o lado. Quando eu percebo que o meu irmão faz parte da mesma natureza que a minha, faz parte da mesma família que a minha. Então nós podemos diminuir o sofrimento da sociedade e das pessoas. Mas antes do homem causar sofrimento, nós, na sociedade, nas relações, nós também causamos sofrimentos em Deus. Antes do homem sofrer, a Trindade também sofre. Pois a Bíblia diz que Jesus, o Cordeiro, foi imolado antes da fundação do mundo. A Trindade entra em estado de sofrimento, porque agora o Pai precisa sacrificar o Filho, e decide sacrificar o Filho. O profeta Isaías diz que aprove ao Pai moê-lo. Por isso, antes de Deus dizer haja luz, Ele disse haja cruz. A Trindade também vive em sofrimento, porque a harmonia da Trindade foi interferida por causa do pecado que ainda aconteceria no Éden. E Deus, já prevendo a queda, decide sacrificar o Cordeiro antes da fundação do mundo. Antes do pecado, Deus estabeleceu a provisão e o socorro. Mas isso não tira da Trindade o seu ambiente de sofrimento. Não só a Trindade sofre, não só a humanidade sofre, como também a natureza sofre. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos que ela geme com gemidos inexprimíveis, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então nós sofremos por causa do pecado, e o nosso pecado também atingiu a Trindade, atingiu as nossas relações. E nós devemos aprender com o sofrimento, porque o sofrimento também ele é pedagógico. Quando você aprende com o sofrimento, você não entra mais em portas que você não deve entrar nelas. Você não se associa a lugares e pessoas que você não deve mais se associar e estar naqueles lugares, porque você aprendeu com o sofrimento. Você discerne, antecipa, você agora está treinado para poder discernir os lugares e pessoas. Então o sofrimento também é pedagógico. E nesse texto, o sofrimento também é uma disciplina de Deus. Talvez você fez alguma coisa que ninguém ficou sabendo. Ou você está fazendo alguma coisa que ninguém está sabendo. Mas Deus sabe. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem temos que tratar.
Então não há nenhum pecado encoberto que Deus vai te poupar. Não, você também vai ser disciplinado. Olha o que Davi diz no verso 10 e 11. Na Bíblia a mensagem está escrita assim, ó: mas eu não estou aguentando mais. Quando nos faz passar pelo fogo, para nos purificar dos nossos pecados, os nossos ídolos mais queridos, tudo que mais valorizamos, desaparece na fumaça. De fato, não passamos de um sopro. Olha o que diz o verso 11, nessa tradução nossa: quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destrói nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Então nós somos disciplinados por Deus. E Deus não vai te livrar da disciplina, porque a disciplina é uma expressão do amor de Deus. Através da disciplina, Deus traz você outra vez para o ambiente de amor, de restauração. Se Deus não tivesse te freado, você já teria destruído tudo. Se Deus não nos frear, nós destruímos tudo. Por isso é necessário a disciplina, porque a disciplina é o dedo amoroso de Deus. Mas a Bíblia diz também que Deus derrama sobre a terra o seu juízo. E o juízo traz sofrimento. Por exemplo, o dilúvio. Gênesis 6:5: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então Deus enviou o juízo e deu um espaço de tempo para que o homem se arrependesse, de 120 anos. Se arrependeram? Não se arrependeram. Por isso, C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus para uma geração, para um mundo ensurdecido. Alguns de nós que estamos aqui hoje, a única voz que nós conseguimos ouvir é a voz do sofrimento. Deus fala, você não ouve. Deus instrui, você se faz de surdo e indiferente. Mas quando o sofrimento chega, quando as portas se fecham, aí você se inclina para ouvir. Porque o sofrimento é o megafone de Deus para uma geração ensurdecida. Veja que Davi fala no verso 2: emudeci em silêncio, calei-me acerca do bem, e a minha dor se agravou. A gente aprende aqui duas coisas. A primeira: existem momentos da nossa vida que a melhor coisa que você faz é guardar em silêncio. É esperar que a mão de Deus seja estendida. Existem momentos da sua vida, se você colocar a tua mão, você vai estragar tudo. É melhor você esperar. E a Bíblia diz que nós temos que esperar com paciência. Porque existem coisas que não são as minhas mãos que vão resolver. São as mãos poderosas de Deus. Deus vai estender a mão dele antes da nossa. Então você aguarda em silêncio. Por isso que a Bíblia recomenda que as mulheres ganhem os seus maridos que são ímpios Então se você tem um marido ímpio, você vai ganhar ele em silêncio, não é confrontando ele. Isso também vale para os homens. Se você é casado com uma mulher ímpia, que infelizmente você não casou com uma israelita, casou com uma ímpia, então você vai ter que transformar a vida dela através do seu exemplo, em silêncio. Mas nesse texto nós aprendemos que há momento que você precisa confessar, há momento que você precisa falar. Porque Davi estava se sentindo esmagado, porque ele não falava, não comunicava, ele queria dizer alguma coisa. E nós somos curados, irmãos, pela fala.
A fala derruba todos os muros. A fala é uma forma de jogar o lixo para fora. O lixo da alma você joga para fora através da sua fala. Por isso a Bíblia recomenda: confessai uns aos outros os vossos pecados, para que sejais curados. Então você procura alguém e abre o teu coração. E quando você abre o seu coração, você é ministrado. Aquilo que estava pesando dentro de você, aquilo que estava te trazendo agravo, que estava te deformando. A palavra em hebraico aqui tem essa ideia de deformar. Você já não está se conhecendo mais, porque não fala. Então você vai e procura alguém, fala, confessa, e encontra cura para a sua alma. Nós vivemos nesse ambiente de sofrimento. Existe um livro chamado Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele é um psiquiatra judeu que vai para os campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial. Ele está lá limitado, sofrendo nos campos de concentração. E ele vai desenvolver um método terapêutico a partir dessa experiência de sofrimento que ele tem no campo de concentração, chamado logoterapia. E o Viktor Frankl observou que diante do sofrimento nascem 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo é os suicidas. É aqueles que diante do primeiro obstáculo, diante do primeiro sofrimento, eles já querem desistir da vida. Diante da luta, ele já quer desistir. Tem gente assim, irmão, que abre mão fácil do propósito, que abre mão fácil da vida, que abre mão fácil da família, porque ele está estruturado assim, e o sofrimento vem e o esmaga. Segundo o grupo de pessoas que o Viktor Frankl fala, são os traidores. São aqueles que negociam valores com facilidade. E o que aconteceu lá no campo de concentração? Alguns judeus percebendo que iriam morrer mesmo, se aliam aos alemães e começam a torturar os próprios irmãos judeus, para poder preservar a vida, para poder sobreviver. Eles abrem mão do valor, do afeto. É o segundo grupo. E o sofrimento causa isso. Mas o Viktor Frankl diz que tem um terceiro grupo de pessoas que são orientados por valores. E o valor que orienta essas pessoas é a esperança. Algumas pessoas começaram a dar testemunho e dizer entre eles: olha, eu tenho uma esposa que está me esperando lá fora. Isso aqui vai passar. Eu vou vencer esse momento, esse sofrimento vai passar, e eu vou voltar e estar na presença da minha família. Ninguém que está aqui essa noite está livre do sofrimento. Ninguém que está aqui essa noite está livre do dia mau. O dia mau vem para todos nós. A questão é: como vamos enfrentar o dia mau? Você pode enfrentar o dia mau na perspectiva do suicida, que se entrega, que desiste, ou daqueles que negociam princípios e abrem mão do teu propósito. Ou você pode enfrentar com esperança, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Então você que entrou aqui essa noite,
às vezes com muitos problemas, maiores do que você, eu tenho uma palavra de Deus para você: tenha esperança. Eu estou derretendo aqui, ó. Tenha esperança. Existem alguns momentos da nossa vida que nós precisamos crer, até mesmo contra a esperança. Mas tenha esperança, as coisas vão se alinhar lá na tua casa. Tenha esperança. Aquele filho vai voltar para a presença, aquele marido será restaurado, a tua vida será restaurada, você vai ser devolvido para o lugar do propósito. Tenha esperança. Você veio me salvar, irmão. Chegou o refrigério. Estou derretendo aqui, ó. Existe um hino que diz, é um hino muito antigo que diz: segura na mão de Deus e vai. Lembra desse? Dá um dó maior para mim, pastor Misael. Segura. Olha o que diz esse hino. Só um pedacinho. Amém? E a gente melhora esse hino, e a gente não canta segura na mão de Deus, a gente canta deixa Deus segurar nas tuas mãos essa noite, deixa Ele pegar nas tuas mãos. Quando eu ia atravessar a rua com as minhas meninas, eu não deixava ela segurar nas minhas mãos, era eu que segurava nas mãos dela, para que ela pudesse atravessar com segurança. Então quero dizer para você que veio aqui essa noite, talvez você venha inquieto, perturbado, Deus está segurando na tua mão. Às vezes não parece, mas Ele está. Você vai atravessar do outro lado, e você vai poder cantar o hino da vitória na tua vida, porque Deus te fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Primeira verdade, nós vivemos num ambiente de sofrimento. Temos que lidar com o sofrimento o tempo todo. Agora tem uma verdade que nós precisamos saber com relação ao sofrimento.
é que você não vai estar livre do sofrimento, mas Deus vai te dar graça para poder vencer todo e qualquer sofrimento, amém? Deus vai te dar graça para vencer os sofrimentos. Quando a gente está vivendo um ambiente, um momento, é muito difícil, tudo fica fechado, você olha para a esquerda, para a direita, para o alto, para frente, você não vê nada, mas Deus está lá com você, segurando na tua mão, te sustentando. Às vezes você vai passar chorando, vai passar às vezes com desespero, mas você vai chegar do outro lado, vai poder olhar para trás e cantar: Deus estava comigo o tempo todo, é eu que não percebi. Então esse salmo nos ensina como lidar com o sofrimento. A segunda verdade que esse salmo nos ensina: o silêncio do crente é uma conversa com o espelho. Olha o que diz o verso 1, a parte A: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a minha língua. A palavra caminhos aqui significa caráter, significa a vida. Guardarei a minha vida, guardarei o meu caráter, para quê? Para eu não pecar com a minha língua contra Deus. Qual é o sinal de que a nossa vida espiritual, ela é uma vida espiritual saudável? Não é quando você tem tranquilidade interior, porque quando você tem tranquilidade interior, é porque na verdade você ou é um omisso ou é um devasso. Porque na verdade nós não temos que ter tranquilidade interior, nós temos que ter paz interior. E ter paz interior significa estar em conflito o tempo todo com a carne. A Bíblia diz que a carne está em conflito com o espírito. Então é uma guerra. Enquanto há essa crise, é porque você está no caminho certo. Às vezes você quer falar, mas o Espírito Santo manda você se calar. Às vezes você quer resolver, mas o Espírito Santo manda você esperar. Você quer colocar as tuas mãos, fazer do teu jeito, mas o Espírito Santo te orienta e você faz do jeito que Ele te manda, e o nome do Senhor é glorificado na tua vida. É isso que Davi está nos ensinando, que nós devemos estar em silêncio e guardar. Olha o que a Bíblia diz: quando nós guardamos o nosso lábio, a pessoa que consegue guardar a sua boca preserva a própria vida. Todavia quem fala sem refletir acaba arruinado. Provérbios 17:28: até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Provérbios 21:23: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Então, existem momentos da nossa vida que nós temos que seguir o conselho de Tiago: sejam tardios no falar e aptos para ouvir. Que o Espírito de Deus possa ministrar o meu e o seu coração, e que Ele nos dê a sabedoria de vivenciar esse princípio do silêncio, e guardar a nossa boca de falar aquilo que não glorifica a Deus. Porque tem 3 coisas que não voltam atrás, irmãos: é a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra dita. Por isso, quando você está num relacionamento, você tem que vigiar os seus lábios no que você vai falar. Porque quando você fala com o coração cheio de raiva, você só fere o outro. E existem feridas que demoram muito tempo para sarar. Então quando o outro estiver muito bravo, fica calado. Tua mulher está furiosa em casa, fica em silêncio.
Não, a gente vai disputar para ver quem pode falar mais alto aqui. Não ver quem que é mais forte, quem pode mais. E no final quem sai ferido não é só você e ela. Os filhos, a família é destruída. Por quê? Faltou sabedoria no falar. Um determinado rei pediu para o seu chefe de cozinha fazer 2 pratos que representassem aquilo que de melhor tinha no reino e aquilo que de pior tinha. Aí o chefe foi preparar lá o prato para o rei. E chegou o dia de apresentar o prato para o rei, para representar aquilo que melhor representava o reino, em todo o reino, e aquilo que de pior representava o reino. Aí ele pegou e apresentou os 2 pratos para o rei. Aí o rei pegou e abriu o primeiro prato, era uma língua. Ele abriu o segundo prato, era uma outra língua. Por quê, irmãos? Porque com a língua nós abençoamos os homens, mas com a mesma língua nós também amaldiçoamos. A mesma língua que abençoa é a mesma língua que amaldiçoa. Por isso Davi está nos convidando a essa experiência. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Aí você fere. Se você ferir uma mulher, irmão, ela nunca mais esquece. Quando vocês brigarem, ela vai falar daquilo que você falou há 20 anos atrás. Ah, por isso que você me falou aquilo. Porque você não vigiou com a palavra. Então que você possa estar edificando a tua casa com palavras de eternidade, com aquilo que realmente produz vida dentro da tua casa. E aí algumas perguntas que eu quero fazer para esse texto, para esse salmo. Quando você está no ambiente de sofrimento, quando você está no ambiente de conflito, quando você está no ambiente de contradição, a primeira pergunta que eu faço é: em quem você se transforma quando você é contrariado? Em quem nós nos transformamos quando somos contrariados? A segunda pergunta é a mesma pergunta que Jesus certa vez fez para alguém. Primeiro, em quem você se transforma quando você é contrariado? Aí Jesus certa vez fez essa pergunta aqui, ó: qual é o teu nome? Quem lembra dessa pergunta? Para quem Jesus fez essa pergunta, irmãos? Qual é o teu nome? Ele fez essa pergunta para aquele menino gadareno. Quando ele chega e aquele menino está possesso de demônios, ele pergunta: qual é o teu nome? Quando você está em ambiente de sofrimento, de contrariedade, de contradição, de aflição, de aperto, Jesus pergunta para nós: qual é o nosso nome? Porque infelizmente, quando nós não vigiamos, a nossa língua e a nossa mente se torna instrumento do diabo. Por isso que quando Jesus vai para Jerusalém, Pedro diz para ele: não vai. Logo Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, você sabe das coisas dos homens e não das coisas de Deus. A mesma boca que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, 5 minutos depois estava sendo usado pelo diabo. Crente não fica endemoniado.
mas o crente pode ficar demonizado. E o que é ficar demonizado? É quando você fala, trata a partir da cultura do diabo. É quando você trata as pessoas, seus pais, seus amigos, sua família, seus filhos, a sua esposa, a partir de uma cultura diabólica. E não a partir da cultura do reino de Deus. Por isso que quando nós estamos diante de um problema, a pergunta que Jesus me faz, a pergunta que Jesus te faz: qual é o teu nome? Uma outra pergunta nós podemos fazer para esse salmo: para que horas da vida você veio? Porque o Salmo 39 é um salmo de sofrimento. E a outra pergunta é: para que horas dessa vida você veio? Olha onde está essa pergunta, João 12, 27. É Jesus falando: agora o meu coração está perturbado. E que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Então, no ambiente do sofrimento, no ambiente da disciplina, das portas fechadas, você pode dizer isso? Foi para essa hora que eu vim. Sabe qual é o grande problema nosso, irmão? O problema da nossa angústia é quando a gente não sabe o nome da nossa angústia. É quando você está sofrendo ainda porque você está em busca de reconhecimento, busca de direito. Alguém deixou de fazer alguma coisa que você esperava muito, não fizeram isso, e aí você fica angustiado. Essa angústia vai ser transformada em amargura. A Bíblia diz que Jesus estava profundamente angustiado, mas ele não transformou em amargura. Por quê? Porque ele sabia porque ele estava sofrendo. Ele sabia qual era o propósito do seu sofrimento. Nós precisamos saber qual é o propósito do nosso sofrimento. Se eu estou sofrendo por causa de alguém, eu estou sofrendo pela salvação dele. Não é porque ele me fez alguma coisa, me falou alguma coisa que eu não gostei. Agora, quando eu sofro porque alguém me disse alguma coisa que eu não gostei, esse sofrimento se torna em amargura. E aí eu volto a fazer a pergunta para você: para que horas da vida você veio? Quando você entender qual é o seu propósito, você vai parar de sofrer por futilidades. Você vai parar de sofrer por coisas fúteis e vai passar a sofrer por alguém, pela salvação de alguém, pela restauração de alguém. E a gente vai passar a chorar por essas pessoas, clamar por elas. Agora a gente chora porque está magoado, chora porque alguém não nos assistiu. Você se sente injustiçado. E por que nós temos que aprender isso, irmãos? Para que mesmo depois da tua morte, as pessoas tenham visto em você um sinal de esperança, de como enfrentar a vida. Eu vou repetir. E por que nós temos que compreender todas essas coisas? Saber que o nosso sofrimento, a nossa angústia tem que ter um propósito, para que depois, mesmo depois da nossa morte, as pessoas possam ver em nós um sinal de esperança, de como enfrentar a vida. Quando alguém olhar para você, Maria, lá, daqui 30 anos, amém? A gente estiver lá no velório, no meu velório lá, alguém possa olhar para mim, olhar para você e falar: olha, aqui há um exemplo de pessoa que encarou a vida como um soldado. Aqui um exemplo de pessoa que foi absolutamente generoso na vida, que não desistiu, que não negociou princípios e propósitos. Se o meu marido não quer, eu quero. Se a minha esposa não quer, eu quero. Se ele não for, eu vou.
Eu vou ser exemplo para minha casa. Eu vou ser o exemplo para minha família. Uma mulher de esperança, um homem de esperança, que sabia qual era o nome da tua causa, que sabia qual era o nome do teu propósito, que não abriu mão disso por nada, que não negociou essa posição. Que você possa permanecer nesse lugar, para a glória de Deus. E que no final da tua vida, você possa encontrar prazer e terminar como o apóstolo Paulo terminou: combati o bom combate, guardei a fé, só me resta a coroa, que o justo juiz me dará naquele dia. Há coroas que serão distribuídas para todos nós. Há uma pedra branca que estará com o nosso novo nome, que tem a ver com o teu propósito, que tem a ver com a tua identidade. E naquele dia nós viveremos essa grande celebração. Mas para isso você precisa ser perseverante. Você não pode negociar aquilo que Deus te deu. Fiquemos em pé em nome de Jesus.